Meu querido, muitas pessoas estão me perguntando sobre a questão da droga, né, das drogas, a lei de drogas e tal e coisa, e essa divergência que está havendo entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Muitos sites de notícias estão colocando que o Congresso Nacional está indo contra o Supremo Tribunal Federal e que o Congresso Nacional está legislando sobre a situação. Para aí, pode parar. Primeira situação, não existe isso. Cada poder tem a sua autonomia para fazer o que tem que ser feito. O Congresso Nacional tem que legislar mesmo. E se o Supremo Tribunal Federal hoje está em curso uma ação judicial que visa ali estabelecer, notadamente, a questão da quantidade de drogas para estabelecer o que é para uso, o porte para uso e o porte para tráfico, se isso está no Supremo Tribunal hoje, é porque centenas e centenas de ações judiciais abarrotam o judiciário hoje, em que, infelizmente, existe um teor de discriminação em relação ao pobre e ao preto. Por quê? Na lei hoje não tem a quantidade de drogas que seria para o usuário. Não, assim, não tem a quantidade. Aí chega no judiciário, chega na delegacia de polícia, se for preto e pobre, ele incursa em tráfico. Está lá com 3 gramas de maconha, ele incursa em tráfico. Aí, quando chega a pessoa lá com advogado, classe média, rico, branco, não é? Não, não, isso aí é só para usar. Aí é colocado como usuário. Aí essas situações abarrotam hoje o judiciário, tanto que através de recurso foi, e chegou no Supremo Tribunal Federal para ele decidir. Quer dizer que se for preto e pobre, é traficante. Está com 3 gramas de maconha, é traficante. Agora, se for branco, rico, está com 1 quilo de maconha. Ah, aí não é traficante. Porque na prática é isso que acontece. Um pouquinho de exagero, mas não tanto exagero, viu? Existem estudos que realmente a situação é assim. Chegou no Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal está decidindo no seguinte aspecto: estabelecer uma quantidade de maconha que não seria crime, que não seria tráfico, mas que seria tão somente para uso, independentemente se for preto, branco, amarelo, chinês, etc. e tal. Aí o Congresso Nacional já tinha que ter feito e legislado sobre isso, porque se essa situação chegou no Supremo Tribunal Federal, foi porque o Congresso Nacional não fez o dever de casa. Senão, não tinha nem que chamar o Supremo Tribunal Federal para resolver isso. Aí o Congresso Nacional, com a sua pauta de costumes, moralista, hipócrita, resolver agora correr com o processo legislativo lá, com projeto de lei, que na verdade nem é projeto de lei, hein? Eles quiseram dar uma robustez constitucional a isso, colocando na Constituição Federal que não pode. Nada. Nem uma grama não pode. Não pode nada. Só que da mesma forma vai continuar a mesma lacuna em que vai caber o arbitramento e o entendimento do delegado na ponta e mais na frente do juiz, se incidirá prestações à comunidade, coisa mais leve para o seu usuário, ou se será cadeia. Ou seja, a lacuna ficará da mesma forma, meu querido. André, então por que eles estão fazendo isso? Para dar uma resposta aos seus eleitores moralistas que não entendem da situação, em que muitos pegam a tribuna do Congresso Nacional, fazendo um desserviço à sociedade, e fala ali que eles estão evitando a liberação das drogas, sendo que não se trata disso. Não tem nada a ver com liberação de drogas, isso. Agora, você conta ou eu conto? Congresso Nacional, pelo que tudo indica, vai aprovar a PEC. E aí, a palavra final é de quem? Do Congresso Nacional? Não. A palavra final não é do Congresso Nacional. Inclusive, esse projeto de PEC é aqui do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que, para mim,
está fazendo um desserviço para a sociedade e dando palanquete para os falsos moralistas hipócritas de plantão, fazer palanquete político, videozinhos de bravateiros e colocar nas redes sociais enganando as pessoas em relação a essa situação. Porque não vai resolver o problema a PEC. Vai continuar do mesmo jeito lá na ponta, na delegacia, lá com policial, militar na rua e com muito no judiciário. Vai continuar do mesmo jeito. Aí quem que vai resolver isso no final, André? Vai ser o Supremo Tribunal Federal. Agora, preste atenção nos momentos. Agora, se o Supremo Tribunal Federal liberar, suponhamos, eu estou jogando, liberar 10 gramas de maconha que a pessoa pode portar, que não vai ser considerado ali tráfico, nada. 10 gramas de maconha. Aí vai vir o Congresso Nacional com essa PEC e fala, nem uma grama, nem uma grama. O que vai prevalecer, Andréia? Congresso Nacional. Nesse momento, será o Congresso Nacional com a PEC, se for aprovada. Só que tem um porém. Se qualquer autoridade cabível, como, por exemplo, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, acionar o Supremo Tribunal Federal para analisar a constitucionalidade da PEC colocada pelo Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal vai analisar em ação direta de inconstitucionalidade. Pode, André? O Supremo pode analisar uma emenda à Constituição colocada na Constituição? Pode, porque advém do poder originário de reforma e cabe análise de constitucionalidade. Aí muda o momento. Aqui quem manda é o Congresso Nacional. Muda o momento. Aí quem vai analisar e dizer se a lei é válida, ou seja, a emenda à Constituição é válida, é constitucional ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Resumindo, nesse momento, quem dá a palavra final será o Congresso Nacional. Feito a emenda, no segundo momento, quem tem o poder de analisar a constitucionalidade dessa emenda será o Supremo Tribunal Federal, que, se acionado, poderá decretar e declarar a nulidade absoluta dessa emenda constitucional. Aí, nesse momento, se isso ocorrer, o Supremo Tribunal Federal poderá, então, modular os efeitos, enfim, e trazer o que eles possivelmente decidirão agora. Não obstante, eu acredite que, nesse momento, a situação mais acertada é realmente suspender o processo, foi suspenso o processo aqui no Supremo Tribunal Federal, o pedido de vista de Dias Toffoli. E essa é a medida mais acertada, para evitar desgaste político, e esperar a decisão do Congresso Nacional. Congresso Nacional, essa PEC está no Senado Federal, foi aprovada na CCJ, e ainda tem que passar no plenário do Senado Federal e depois ir para a Câmara de Deputados Federais e ali também ser aprovado. Mas a palavra final, meu querido, minha querida, sendo o Supremo Tribunal Federal acionado, será do Supremo Tribunal Federal. Mas perceba o caso em concreto, eu quero que você veja para além dessa picuinha que o Congresso Nacional levantou em relação ao Supremo. A questão, meu querido, são os casos concretos, que com essa PEC do Congresso Nacional, de Rodrigo Pacheco, não resolverá os casos concretos, que continuarão acionando o judiciário. E o preto e o pobre continuará sendo preso, e o branco e rico continuará saindo da delegacia sem nada com nada. E isso vai parar onde de novo? No judiciário. Quem decidirá de novo? O Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o preto e o pobre vai se lascar. E a elite que representa o Congresso Nacional, principalmente a elite hipócrita, porque é principal os filhos desses mesmos que vão parar na delegacia. Hipócritas que se esconde, muitos atrás de uma Bíblia, atrás de um discursozinho de moralista, não vão resolver nada. Na verdade, vão alimentar um problema. Aí, quando o judiciário for acionado lá na frente, depois de aprovada essa PEC, sendo
Aí vão falar que é ativismo judicial, que o Supremo não sei o quê, que o Supremo não sei o quê. Só que não vê que, ó, existe um rastro de centenas de ações judiciais, de pessoas, muitas delas presas injustamente, que chegou no Supremo Tribunal Federal. Que foi presa não é porque estava com 3 gramas de maconha, que foi presa porque era preta ou então pobre. Hipocrisia, falso moralismo e que usa da ignorância das pessoas para manipulá-las. Andréia, você é a favor das drogas? Não! Nunca usei droga na minha vida. Tomo uma cervejinha, não vou mentir. Mas nunca usei droga na minha vida, não sou a favor da droga, entendo inclusive que a droga destrói sim milhares de famílias. Só que nós temos uma questão pontual e um caso concreto que tem que ser resolvido. Só que não, vamos esconder debaixo do tapete, enganar as pessoas, fazer de santinho e tá tudo bem. E jogar toda a responsabilidade no final ao Supremo Tribunal Federal e chamar eles de comunistas, de ativismo judicial. É muito mais fácil, não é? Do que resolver o problema de fato e de verdade. Ai, ai, eu nem gosta, fica. Quem não gosta, ó, já foi embora. E deixa seu like. Quem gosta, quem é resistência, curte, comenta e compartilha. E aqui, do jeito que vem, volta, meu querido, minha querida. Entende? E aqui, ó, não tem conversa fiada, não. E o caminho do feio é por onde ele veio. E tá tudo bem. Agora, quem gosta, curte, comenta, compartilha e eu agradeço. Muito obrigado pela sua resistência, paciência, sapiência e tamo junto sempre.